Bora lá então. Quando é que não vale a pena? Obviamente que é exatamente o oposto disso. Quando a pessoa tem baixo desempenho, quando a pessoa também faz parte, né? Que bom que a pessoa está saindo porque está havendo mudanças na empresa e você precisa ter essa mudança, né? Você precisa elevar o patamar, o padrão dos seus funcionários. Então, se a pessoa é uma pessoa que não está acompanhando mais essa mudança, deixa ela aí. Por mais que você goste dela, por mais que você tenha um carinho imenso, às vezes é o melhor que você pode fazer para a tua empresa, aproveitar a saída dela para substituir, trazer alguém com um melhor padrão, que vai estar mais coerente com o novo nível de empresa que você gostaria de montar, tá? Impacto negativo, quando você acha que vai gerar impacto negativo na meritocracia. Então, tem gente que às vezes pede demissão esperando um aumento salarial gigante ou até mesmo uma promoção. Se a pessoa está pedindo isso para ficar, isso vai gerar efeitos colaterais, como acabei de mencionar. Essa pessoa vai espalhar essa notícia para os outros. E aí você vai ter um problema generalizado de bola de neve. As pessoas vão começar a entender que essa é a única forma de ser reconhecido, de ter um incremento salarial, tá? Então, se você acha que vai gerar esse efeito bola de neve negativo, não faça, não vale a pena a retenção, tá? E se o custo-benefício também for insustentável. Eu já vi situações, gente, isso aqui é verdadeiro. Muitos casos de liderado de uma área ganhar mais do que o chefe dele. Simplesmente porque essa pessoa fez tanto movimento de saída para o mercado que o dono da empresa começou a dar tanto incremento salarial que o salário dessa pessoa estava maior do que do próprio chefe, com comissão de vendas e etc, etc. Então ficou maior que o do chefe. Então, isso também faz toda uma distorção de cargos, salários e responsabilidades. Então, toma muito cuidado porque isso mexe com a meritocracia da tua empresa. Não tem como nenhuma equipe de alto padrão, de alto valor, uma empresa de alto valor, uma empresa que cresce exponencialmente, ter um problema de meritocracia dentro. Então, muito cuidado. Por isso que, assim, faça com muita parcimônia a questão de retenção de pessoas. Ela precisa cumprir esses requisitos que eu acabei de mencionar. Alta performance, alto potencial. Nossa, tá aqui potencial. Tá errado, né? O português, mas é potencial, tá? Alto potencial, conhecimento crítico, relação com os clientes, ou seja, os clientes acreditam na tua empresa porque acreditam naquele funcionário, entendeu? E o custo de substituição elevado. Então, tudo isso tem que estar associado, beleza? Muito que bem, gente. Algumas boas práticas que eu já comecei falando aqui para vocês, né? Exatamente isso. Comece já utilizando essas ferramentas que eu disponibilizei. Mapeie muito bem para cada pessoa quais são aspectos que ela se sente reconhecida, ou seja, aspectos do passado, como ela se sente reconhecida. Então, force ela a escolher no máximo 3 formas de reconhecê-la, né, por coisas que ela já fez na empresa. E force ela a fazer aquele ranking de motivadores, o que faz com que ela fique numa empresa, né? De 1 a 10, o que torna ela, o que motiva ela a ficar, tá? Então, aplique isso, porque quando você sabe o que cada pessoa, né, como ela se sente reconhecida, como ela se sente motivada, você consegue ir modelando, você consegue ir estruturando a tua comunicação, você consegue organizando para que de alguma forma você consiga atender aspectos de reconhecimento e de motivação daquele funcionário. Claro, gente, vocês vão fazer isso com funcionários que vocês querem manter, né? Funcionários que já estão na berlinda, tendo uma péssima performance. Aí vocês têm que voltar para aquela aula sobre hora de demitir, tá bom? Mas vamos supor que no geral as pessoas são boas, né? São pessoas que estão performando na tua empresa. Aplique essas ferramentas até para que vocês aumente mais ainda o potencial de entrega delas. Uma vez que elas se sentem reconhecidas e motivadas, tenho certeza que elas vão dar mais ainda o sangue para o teu trabalho, para a tua empresa, tá bom? E é isso aí. A boa prática é essa, então, de aplicar essas ferramentas e também realmente evitar das pessoas pedirem demissão, porque uma vez que elas pedem demissão, principalmente os bons funcionários, já é bem tarde. Porque tem um aspecto, gente, por mais que vocês façam, eu não vi nenhum reconhecimento, tá? Que durou por muito tempo, quando é feito reconhecimento não, retenção, quando é feito, não vi nenhuma retenção que durou por muito tempo. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Eu vi assim, sei lá, a cada 10 retenções que eu já vi acontecendo na minha vida laboral,
Deu certo da pessoa ficar mais tempo. O resto dos 9, por mais que você deu a retenção, cedo ou tarde, depois de 6 meses, a pessoa vai embora mesmo. Porque o que acontece? Há um desligamento emocional com aquela empresa. Esse é o ponto. Quando a pessoa já pede demissão, já houve todo um processo de desligamento emocional com o propósito daquele trabalho. Desligamento emocional com as pessoas que trabalham com você. Então, pelo menos 6 meses antes, a pessoa já fez essa decisão. Então, evite a todo custo que a pessoa nem chegue a cogitar, nem chegue a pensar em sair. Por isso que é tão importante você aplicar essa ferramenta, né? Para você avaliar quais são as formas que essa pessoa se sente reconhecida e o que motiva mais esse funcionário, tá bom? Então, é importante que você tenha essa boa prática de sempre prevenir, de sempre cultivar esse relacionamento. De novo, gente, relacionamento com os seus funcionários é igual como cuidar de qualquer planta. Você precisa arar, você precisa adubar, você precisa, né, jogar uma aguinha todos os dias, você precisa sempre cuidar, cultivar. Quanto mais você cuidar, podar, enfim, né, mais bonito vai ficando aquela planta, mais frutífera ela vai ficando. Então, a mesma coisa com a sua equipe, tá bom? Então, é exatamente isso. Evite a todo custo a questão de retenção. Se acontecer, você já tem aqui, né, mais ou menos as características, quando vale a pena e quando não vale a pena, mas idealmente é que nem chegue nessa etapa tão crítica, beleza? E agora sim, para finalizar, sempre os meus cases bastante polêmicos ou não, mas é bom para que você consiga, né, pensar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom out aqui. Ah, não consigo não. Vocês vão ver meu cabeção na frente, então, pera lá. Aqui, gente, vamos lá. O case é o seguinte. Você tem, né, o seu melhor colaborador acaba de pedir demissão e o seu líder comunica que isso foi inesperado, ou seja, o seu líder, né, que era responsável por fazer gerenciamento daquele colaborador, daquele melhor colaborador da tua empresa, o seu líder falou que ficou surpreso com a saída desse liderado, desse colaborador, né? Como você agiria para entender a situação e minimizar o impacto na equipe? O que você vai fazer então? Uma vez que o seu líder volta e fala assim, chefe, sabe aquele fulano, né? O fulano potencial que a gente tem na equipe? Então, infelizmente, ele está pedindo demissão e olha, nem imaginava. O que você faz nessa hora? Qual vai ser a sua atitude como dono da empresa? O que você vai fazer? Muito que bem, não tem uma resposta certa, né? Aqui é toda uma situação hipotética, mas muito comum que eu escuto dos empresários, tá bem? Não tem uma resposta certa, mas basicamente o que você vai precisar entender? Com esse tipo de situação, se você percebe que seu líder comunica que foi algo inesperado, existe uma oportunidade de treinamento aqui. Oportunidade de treinar o seu líder a utilizar essas ferramentas e incorporar na comunicação dele no dia a dia com a sua equipe, de acordo com a forma como essa pessoa, né, como cada liderado se sente reconhecido e motivado. Então você precisa treinar ele a utilizar essa ferramenta, aplicar essa ferramenta com cada uma das pessoas da equipe dele e treinar ele a utilizar as informações que chegarem a como motivar mais essas pessoas, a como liderar melhor, a como reconhecer da forma como a pessoa se sente de verdade reconhecida no trabalho. Então você vai precisar, a primeira coisa que você vai ter ali de diagnóstico, você como dono, você caiu a ficha, né, de que esse líder precisa de treinamento. E aí você vai aproveitar em um momento futuro, não treinar somente esse líder, mas todos os líderes sobre essa ferramenta e ajudá-los a motivar a equipe deles, tá bom? E no final a equipe sua também, obviamente, mas é importante que você primeiro treine essa camada. Não adianta você tentar fazer a retenção você sozinho, ser o super-herói, tentar fechar o buraco, a ineficiência do seu líder. Não. Se você quer atuar na causa raiz de uma forma estratégica, a primeira coisa que você tem que pensar é: opa, já tenho que agendar aqui uma reunião de treinamento, não somente com esse líder, mas com todos. Né? Esse é um ponto muito mais estratégico, mais elevado e que atua na causa raiz. Muito que bem. Segundo ponto, o que eu faria neste caso? É de fato entender se existe algo a mais a ser feito.
Inclusive, você vai falar o seguinte para o líder, vai falar assim, você fez a conversa com o seu liderado para entender as motivações? Aí se o líder falar não, então você vai falar assim, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar com ele, vai perguntar, vai ter uma conversa mais longa para entender mais os motivadores que fez com que ele saia, né? O que ele está procurando lá fora que não está encontrando dentro. Então você vai fazer essa pergunta para ele, para entender. Beleza, e você já vai avisar que eu, como dona da empresa, vou ter a conversa com ele também. Eu quero saber também o que está acontecendo, beleza? Então, ótimo. Então, você vai fazer, vai orientar o seu líder a ter esse posicionamento de líder, a ter esse posicionamento de entender a causa raiz. Você precisa começar a treinar a tua equipe, de avaliar a causa raiz das coisas, de ter esse pensamento crítico, entendeu? Então, por isso que você vai fazer o líder também voltar com o seu liderado para ter essa conversa. Fez essa conversa? Você vai ouvir rapidamente do seu líder os principais pontos e depois você vai entrar na conversa com essa pessoa que é o seu potencial, essa pessoa que é o melhor colaborador da tua empresa. E você também vai querer entender a partir do teu ponto de vista. Você vai juntar as informações, tanto do que o teu líder falou, assim como do que aquela pessoa, o melhor colaborador, disse para você e vai avaliar. Vai avaliar se vale a pena a retenção, considerando todos esses pontos que acabei de mencionar, quando vale a pena, tá bem? Por ele ser o melhor colaborador, imagino que existe uma boa chance de você querer aplicar uma retenção, tá? Mas, novamente, aquilo que eu falei, o ideal é que nem chegue nesse estágio, porque uma vez que a pessoa já pediu demissão, provavelmente ela já está desligada emocionalmente com os propósitos da empresa, tá bom? Mas é isso, mais ou menos para que vocês entendam como que você agiria nesse case. Tá vendo que você como empresário, empresária, não pode ir direto para resolver o problema. Você tá vendo que o tempo inteiro eu tô falando, bote o líder na frente, treine o líder, porque quando você treina o líder, você vai ganhando tempo, você também vai ganhando a habilidade de entender se precisa de treinamento naquela camada de liderança. Os líderes estão ali justamente para você ganhar tempo. Tá? Então, e você precisa desenvolver os seus líderes. Se você entrar direto para resolver ali na ponta, na operação, você nunca vai dar a oportunidade do seu líder desenvolver. E aí sim virá uma bola de neve negativa para você, porque aí você sempre vai ser o resolvedor de problemas operacionais, quando na verdade quem deveria resolver os problemas operacionais seriam os seus líderes, tá bem? Então é importante que você sempre treine, por mais que é crítico, eu sei, é triste, às vezes acontece sim da gente perder o melhor funcionário, mas isso faz parte do aprendizado da tua equipe. Você precisa garantir no seu lugar, entender se seus líderes estão preparados para ter a melhor equipe. Por isso, tão importante, quando acontece esse tipo de coisa, você avaliar a causa raiz. Beleza? Muito que bem, é isso por hoje.